Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Que bênção, a paz do Senhor Jesus a todos. Seja muito bem-vindo ao Espaço Jovem. Eu gostaria de agradecer grandemente por sua audiência, seja você que nos acompanha pela TV ou pelas redes sociais. Somos muito gratos de receber a todos vocês. Lembrando que já estamos ao vivo no YouTube, nos canais do YouTube IADPE Oficial, Rede Brasil Oficial. Não deixa de curtir este vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil de Comunicação. Compartilhe também este vídeo com todos os seus grupos de WhatsApp para todo mundo participar também desta conversa de hoje, né? E você também tem espaço para comentar o assunto da semana, dar sugestões de temas e mandar seu vídeo de louvor para o nosso Deus, né? Através do WhatsApp 81992094819. E esta semana vamos estar falando sobre o seguinte tema: o chamado de Deus na vida do jovem. Vamos conversar sobre este assunto hoje com o nosso querido evangelista Amós Batista. Seja bem-vindo, ministro, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmão Manassés, e a todos os nossos ouvintes, neste momento nos prestigiam com a sua audiência. É muito gratificante poder mais uma vez estar aqui participando deste programa Espaço Jovem, onde com certeza Deus ele tem uma palavra direcionada aos nossos corações. Também conosco o jovem, Gabriel Belém, diácono da nossa igreja. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Amém. A paz do seu irmão Manassés, evangelista Amós Batista, e a todos os telespectadores da Rede Brasil. Para nós constitui um motivo de alegria estarmos mais uma vez participando aqui do Espaço Jovem e para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, que hoje seja um momento de edificação espiritual e também que o Senhor possa falar aos nossos corações. E abrilhantando o nosso programa, abriu o nosso programa de hoje pedindo aí a presença de Deus, e com certeza Ele está presente conosco aí na sua casa, onde você estiver. Sara e Lídia, sejam bem-vindas, a paz do Senhor. Amém, paz do Senhor a todos. É uma bênção estar aqui com todos vocês. Amém. Fique à vontade também, vamos explorar aí o nosso querido evangelista Amós Batista hoje, né? E é um tema tão importante, pastor. E muitos jovens fazem esse questionamento acerca da chamada. E muita gente, muitos jovens, a gente ouve, eu tenho uma chamada, mas o que seria essa chamada? Quando nós olhamos à luz das Escrituras, a gente percebe que Deus ele tem um plano geral, ou seja, que abrange a todas as pessoas. Mas existe também o que nós chamamos de um plano específico, e é aí onde se encaixa o chamado para a vida do jovem, quando Deus tem um propósito para realizar na vida dele e de maneira específica se direciona a ele, chamando-o de várias maneiras, porque Deus ele fala através de várias formas, como diz a própria Bíblia, e essa convicção começa a nascer, a brotar dentro do coração, e a pessoa passa a desenvolver como alvo para a sua vida o chamado de Deus, que é a obra específica de Deus para a vida do jovem. É uma coisa mais natural, é que já, como o nordestino diz, já está na veia. É verdade. Inclusive, a gente percebe que, biblicamente, nós temos
pelo menos 5 pessoas que foram chamadas pelo nome. Nós temos Abraão, no Gênesis capítulo 22, versículo 1. Nós temos Jacó, Gênesis capítulo 31, versículo 11. Temos Moisés, no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 4. Temos Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 4. E temos Saulo de Tarso, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4. Esses foram chamados pelo nome. No caso do apóstolo Paulo, a gente vai vê-lo dizendo que ele foi chamado desde o ventre da sua mãe. Então a gente entende que o chamado de Deus também implica em algo que antes da existência física, Deus já tem este projeto para a vida da pessoa. O chamado ele é muito particular, muito individual, quando se trata de uma obra específica. Veja que todos esses nomes que eu citei foram chamados para uma obra específica. Abraão, para ser o pai das nações e o pai da fé. Jacó, para ser o pai da nação de Israel. A gente ainda pode observar no caso de Moisés, ele foi chamado especificamente para tirar o povo do Egito. E no caso de Samuel, Deus precisava de renovar o sacerdócio e depois da proposta que a sua mãe fez de dedicar o seu filho ao Senhor, quando o Senhor concedesse esse filho que ela tanto desejava, ele é chamado por Deus sem conhecer a Deus, porque o texto do capítulo 3 do primeiro livro de Samuel mostra que ele é chamado 3 vezes e por não conhecer a voz de Deus, ele vai se dirigir ao sacerdote Eli. Ele vai à primeira, vai à segunda e na terceira o sacerdote diz, quando você ouvir a voz, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E Saulo de Tarso, naquele episódio extraordinário da conversão, lá no capítulo 9, quando o Senhor Jesus resplandece através de uma luz sobrenatural e ele é lançado por terra e ele escuta a voz que chama pelo nome, Saulo, Saulo. Então, o chamado é exatamente essa coisa que Deus marca a vida de quem é chamado através de um impacto no seu próprio interior. Só para dar uma esquentada, pastor, tem como fugir desse chamado também? Porque a gente vê alguns personagens, né, diácono? Por exemplo, Moisés, tem um momento que Deus o queria matar. Jonas, vai na baleia, se não quer ir de navio, vai na baleia. Tem como fugir desse chamado ou não? É aquele chamado específico que Deus diz, vai ser você e acabou. Existem essas duas situações. Existe aquela que Deus chama e a pessoa rejeita. E é claro que isso vai trazer consequências sérias, como aconteceu com o Jonas. E existe aquele chamado que realmente a pessoa vem marcada ali para aquela obra específica. Aqui a gente poderia até citar o caso de Davi, que foi chamado também muito jovem e alheio à sua vontade, porque na realidade Deus, quando comissionou o profeta Samuel para ir à casa de Jessé, ele disse, toma o teu vaso de azeite e vai à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho me provido de um rei. E a gente percebe lá no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo está fazendo uma explanação a respeito da chamada de Davi, ele diz que o próprio Deus disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. É claro que a linguagem é uma linguagem humana, porque a Bíblia foi escrita na linguagem humana. Mas a ideia que a gente tem é que Deus estava procurando, porque quando ele diz achei, a gente só acha o que procura. E ele olhou para Davi, encontrou em Davi o que ele queria
e ordenou ao profeta Samuel para ir à casa de Jessé ungir Davi rei, e isso inclusive sem o conhecimento de Saul, porque Samuel disse, quando Saul souber, ele vai mandar me matar. É verdade. Porque Saul já tinha um problema sério de esquizofrenia, um espírito mau perturbava ele, entendeu? E Deus diz a Samuel, não, você não vai chegar lá dizendo que vai ungir o rei, você vai dizer que vai sacrificar. Convida Jessé e os filhos para o sacrifício e lá eu aponto quem é o escolhido. Falando sobre esse chamado, né, temos aqui um jovem diácono, né, da Casa do Senhor. Fala um pouquinho desse seu chamado, diácono Gabriel. Bom, Manassés, o chamado começou novo, na adolescência. Eu tenho a alegria e o prazer de dizer que fui adolescente nessa igreja, cantei a União de Adolescentes, participei do discipulado, saí na campanha evangelizadora. Só que eu acho que com os meus 15, 16 anos, eu perguntei a Deus qual era o meu chamado. Porque eu fui tentar aprender um violão, tinha dificuldade. Tentava cantar, não tinha tanta habilidade. E pregar, eu sei que também não sou um pregador, mas pelo menos gosto de falar de Jesus e servir a igreja, que é o chamado que hoje, pela misericórdia, nós exercemos, que é o diaconado. Então, servir a igreja. Então, na minha adolescência, eu perguntava qual é o meu chamado, qual é a minha vocação, porque o chamado é o que Deus tem em nossa vida, algo específico, é a vocação, é aquilo que nós temos a desenvolver. Então, eu comecei nessa igreja, fui formado em culto rodízio, em ponto de pregação, e ali eu comecei a desenvolver aquilo que Deus ele tinha para a minha vida. Foi se identificando, né? Foi me identificando, mensagem, né? Pregando, saindo na campanha evangelizadora, e nisso Deus foi aumentando o amor pelas vidas, pelas almas que precisavam ouvir uma palavra. Então, quando já tinha meus 17 anos, 18, eu consegui identificar o que Deus tinha para a minha vida e ali procurar obedecer ao chamado de Deus e não fugir, porque na minha juventude, amigos jovens, muitos se deparavam e diziam, eu não quero. Eu já disse a Deus que eu não quero o que Ele tem para a minha vida, porque eles sabiam do chamado, mesmo assim não queriam e tentavam muitas vezes fugir. E um grande exemplo, como foi citado também Moisés, né? Quando Deus falou com Moisés na sarça ardente ali em Horebe, e Deus ele fez prova com Moisés, a gente vê a vara que se transformou em serpente, a mão leprosa, e Deus disse que iria ser com Moisés, eu vou ser contigo, vou usar a tua boca, e mesmo assim Moisés disse, envia aquele que has de enviar, e Deus disse, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Só colocar desculpa, né, pastor? Chame outro, eu não, eu sou gago, sei lá o que ele era. E é interessante observar, diácono Manassés e diácono Gabriel, que na Bíblia, todos aqueles que Deus tem um chamado específico, eles sempre procuram dar uma desculpa para não assumir aquela função que Deus está chamando eles para exercer. Eu quero saber como é que foi sua chamada, mas antes eu quero saber a chamada de vocês, né? Tem duas cantoras aqui, irmãs em Cristo também, né? Irmã de sangue, irmã no sangue carmesim de Jesus. Como é que começou aí a chamada de vocês para o louvor? Quem é a Sara? É você? Sara. A gente começou, no ciclo de oração infantil, crescemos na igreja, e aí a dirigente do ciclo de oração infantil percebeu, que a gente tinha um certo afinação, E começou a colocar a gente para solar os hinos, e aí a gente começou a desenvolver também o chamado. Jesus foi falando conosco, nós começamos a ter experiências com Deus, e aí fomos e estamos aí seguindo, fazendo a obra de Deus. Na sua área, né? Como é que foi o seu chamado? O meu chamado, eu venho de um berço cristão e de uma família tradicionalmente assembleiana. E desde criança, os meus pais me encaminharam na igreja, no caminho do Senhor. Cantei e fui fundador, juntamente com o meu pai, do primeiro coral infantil lá na Assembleia de Deus em Vitória de Santo Antão. Cresci frequentando a escola bíblica dominical e fui me desenvolvendo sem nenhuma aptidão para ministério. Na realidade, eu não queria. Eu me lembro que uma vez, numa sala de aula, estudando, uma professora de português estava conjugando o verbo e ela disse assim, por exemplo, Amós aspira a ser um pastor. E a minha resposta foi, Deus me livre.
E parece que Deus pegou essa palavra aí. Então, aos 13 anos de idade, eu recebi o chamado de Deus diretamente, ouvindo a voz dele falando comigo. Ele me disse, no finalzinho de tarde de domingo, eu preciso de você para a minha obra. E a partir daquele momento, para mim, o mundo acabou. Eu só tinha essa visão, eu só andava nesse propósito e aos 14 anos eu comecei a pregar. Então, pregava culto de mocidade, oração de campanha. E aí a gente foi desenvolvendo, através do tempo, esse chamado específico de Deus. E estamos aí até hoje. E quais os perigos? Queria que o senhor e o jovem Gabriel também comentassem sobre isso. Quais os perigos de se fugir desse chamado, né? Porque tem consequência, né? Deus cercou ali Moisés, tem uma hora que eu acho que é Jeremias, meio que se sente iludido, né? O senhor me cercou de um jeito. Ele diz que o senhor me iludiu, ele diz. Ele diz, né? Quer dizer, essa sensação de ser até enganado, porque a gente sabe que a obra é espinhosa, né? Tem ali o peso desse chamado. E muita gente quer se esquivar, quer fugir, quer ser um Jonas da vida. Tem consequências? Com certeza. Porque ir de encontro à vontade de Deus é a maior loucura que o ser humano pode fazer. É melhor você aceitar a vontade de Deus, mesmo com sofrimento, perseguição e tantas outras coisas que surgem ao longo do caminho, mas quando você tem a certeza que você está no centro da vontade de Deus, você vai tranquilo. É também, Gabriel, você como jovem obreiro da casa do Senhor, é ter essa sensibilidade, né, pastor? Né? Ter essa sensibilidade do chamado. Por exemplo, eu sou extremamente desafinado, então não me atrevo a tomar o lugar de vocês, porque não é meu chamado, mas tem gente que insiste. Eu não fui chamado para louvar. Paulo diz, né, pastor? Cada um fica na vocação que foi chamado. Nesse caso, o senhor teve essa sensibilidade de, não, meu negócio aqui, Deus está me chamando para a palavra. Isso. Eu sempre costumo citar a parábola dos 10 talentos, né? Que Deus ele deu a um 5, a outro, o Senhor deu ao servo 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. E a Bíblia diz cada um conforme a sua capacidade. Mas assim, ele recebeu um talento. Então, eu sei que existem obreiros, jovens, alguns são mais capacitados porque tem uns que pregam, cantam, tocam. Então, eles são mais assim, posso assim dizer, completos, tem mais talento. Só que alguns têm o talento para pregar, outros para cantar e desenvolvem esse talento. Quando eu percebi que Deus tinha algo comigo na palavra, servir a igreja, então eu procurei ter sensibilidade e obedecer, porque correr do chamado de Deus é um risco muito grande, como foi dito aqui pelo evangelista. Então, há um risco a correr e assim, mesmo sendo um chamado, sendo espinhoso, sendo dolorido, mas com Jesus é mais gratificante. A gente sabe que nós não estamos sós. O Senhor ele está conosco. Sabemos que quando Deus ele chama, ele se responsabiliza. Então, existem chamados que são tão específicos que o Senhor ele fala. Deus ele falou comigo, tanto através de profecia, de sonho, sonhar me ver pregando, como também através da sua voz. Eu vi Deus ele falar comigo na igreja e eu ouvi a voz do Senhor quando ele disse, eu tenho isso para a sua vida. Então, a partir daquele dia, para mim não foi um dia diferente, um dia marcado. Eu lembro como hoje, uma sexta-feira, um culto de doutrina, que eu pude ouvir a voz de Deus falar o que ele tinha para a minha vida. Dali por diante, eu entreguei. E orando a Deus uma vez, Deus me disse assim, faça a minha obra que de você eu cuido, porque eu me preocupava com o meu futuro, com a minha vida profissional, como vai ser mais para frente, como é que vai acontecer, como as coisas vão fluir. Então, quando Deus me disse isso, eu cuido do seu futuro, Deus abriu as portas de emprego, faculdade, universidade, e nem por isso deixei de fazer a obra do Senhor e me dedicar àquilo que Deus tem, a vocação que Ele tem me chamado. Agora, tem um tempo, né, pastor? Sempre quando o nosso pastor presidente ele vai separar, né, alguns obreiros para o ministério, ele sempre enfatiza de que todos têm a chamada, mas tem um momento certo para aquilo acontecer. Tem gente que quer antecipar, né, pular etapas. Não existe isso com Deus, né? Não, a visão que a gente precisa ter nessa questão da chamada é que o tempo perfeito
é o tempo determinado por Deus para que as coisas aconteçam. Eu tenho uma palavra que eu trago no meu coração do saudoso pastor Amaro Mariano de Barros. Foi uma legenda nessa igreja. E um dia eu conversando com ele, pessoalmente, de maneira particular, na minha época, quando eu comecei a pregar como jovem lá em Vitória, um grupo de jovens também se levantaram naquela época. Só que eles tomaram caminhos diferentes e alguns chegaram a se desviar, outros até morreram. E um dia eu conversando com o pastor Amaro Mariano, ele perguntou a mim, e aqueles rapazes? Eu disse, pastor, infelizmente eles não deram frutos. E ele disse a mim, o senhor sabe o que é isso? Eu disse, não. Ele disse, isso é planta nova adubada demais. Cresce anormal e o fruto não é bom. Quer dizer, tudo então, tudo tem que ter o seu tempo determinado e essa questão de queimar etapas traz sérios prejuízos, tanto para a vida da pessoa como para os que estão em volta dele e até a própria obra de Deus. A gente fica boca aberta, né? Paulo cita eu acho que não sei se ele era evangelista, Demas, né? Que diz, Demas me abandonou. Né? Quer dizer, um homem que andava com Paulo, vendo as coisas que Deus fazia através daquele homem, dizer, não, ele amou o presente século, foi embora e eu fiquei sozinho. Né? Porque não era o tempo, nem tinha um chamado. Provavelmente. Porque a gente percebe, principalmente na experiência do apóstolo Paulo, né? Que é uma experiência mais profunda em questão de ministério, de chamada, a gente percebe que ele fala de maus obreiros e fala também de falsos obreiros, ou seja, pessoas que realmente não tinham chamada e que se introduziram no meio do povo e trouxe grande prejuízo à obra. Amém. Você jovem, você já sabe qual é a sua chamada. Fica ligadinho no programa de hoje. Tem muito mais de Deus para a sua vida. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és. Santo és, Senhor. Glória a Deus, que bênção! Continue adorando a esse Deus neste momento. O Espaço Jovem está de volta e, por favor, não esqueça de compartilhar a nossa transmissão nos canais do YouTube IADP Oficial e Rede Brasil Oficial. Hoje nós estamos conversando sobre o tema Atendendo o Chamado de Deus. E conosco, para você que está chegando agora, perdeu o primeiro bloco, mas vai receber de Deus também nesse segundo bloco, né? O evangelista Amós Batista está aqui conosco e o diácono Gabriel Belém também está conosco. Pastor, como é que Deus ele revela o seu chamado, né? Como é que Deus revela o seu chamado para aquele que tem essa vocação? Essa questão da revelação de Deus, como eu falei no bloco anterior, é muito particular, muito pessoal.
E, inclusive, aproveito para dizer aos jovens que se você não tem convicção do chamado, não se meta a fazer nada para que você não venha tomar prejuízo, porque os chamados são diferenciados. Existem pessoas que Deus chama especificamente para a sua obra, e existem pessoas que Deus chama para servi-lo em outras áreas da vida. Então, é muito interessante que se tenha essa convicção. Geralmente, no meio pentecostal, que é o nosso, a gente vai muito por questão de uma palavra profética, um sonho, uma revelação, e Deus fala realmente através da profecia. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz a Timóteo que ele havia recebido o dom de Deus pela imposição do presbitério e através de muitas profecias que haviam sido referendadas a respeito do chamado dele, do ministério que ele ia exercer. Eu, particularmente, recebi muitas profecias que já se cumpriram, algumas estão se cumprindo e algumas ainda estão por se cumprir, porque nós somos desse segmento, cremos que Deus fala dessa forma e Deus fala mesmo. Eu acredito que o diácono Gabriel, ele tem uma experiência também nessa questão, como ele já falou, e a gente precisa de ter essa coisa ou uma pedra de toque que dentro do nosso interior a gente saiba realmente Deus quer isso de mim. Agora, tem algumas barreiras, né? Eu não sei se a jovem Sara tem uma pergunta para fazer, é bem interessante. Sim, muitos jovens às vezes têm a convicção do chamado que Deus tem para a sua vida, mas às vezes a timidez, a insegurança atrapalham. O que o senhor falaria para esses jovens adolescentes? O segredo aqui, dentro da convicção, é você pedir a Deus ajuda para superar. Eu, particularmente, posso dizer que eu seria uma pessoa improvável para ser um pregador do Evangelho. E a primeira oportunidade que eu recebi na vida, eu tinha 8 anos de idade. Eu cheguei na frente do púlpito, peguei o microfone, olhei para a igreja, soltei e saí correndo chorando. Aí quando Deus começou falando comigo, que na realidade eu sou tímido. Como pessoa eu sou tímido, eu só perco a timidez quando eu estou lá em cima do púlpito com a Bíblia aberta, porque eu sei que eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer, mas eu sou tímido. Mas a timidez, ela não pode ser uma desculpa para que o jovem não vá atrás do seu chamado. A gente tem que superar isso para que o propósito de Deus venha se concretizar na nossa vida. E é claro que isso aí tudo leva tempo. Ninguém nasce pregador, ninguém nasce cantor, ninguém nasce músico. E aí você vai, ao longo do tempo, Deus vai ajudando, vai aprimorando e você vai se superando. E a gente percebe, inclusive Jeremias, no chamado dele, lá no capítulo 1, quando o Senhor chama ele, ele diz, eu sou uma criança. E sabe quantos anos tinha Jeremias naquela época? 40. Mas ele diz, eu sou uma criança. Quer dizer, ele se sentiu de uma forma que ele não achava que tivesse condições de ser o profeta que Deus estava dizendo, e o Senhor repreende ele, porque ele diz, não diga mais eu sou uma criança, porque aonde quer que fore, onde quer que mandar, tu irás, o que mandar falar, falarás, e eu tenho te dado por profeta às nações. Quer dizer, é um privilégio, Deus escolhe a gente, Deus escolheu vocês para cantar, Deus me escolheu para pregar, escolheu Gabriel, Manassés, cada um na sua área, e à medida que vai se desenrolando, porque tem gente que já quer começar alto. Quer começar a casa pelo teto, né? Exatamente. E aí fica difícil, porque você tem que ir de experiência em experiência. Gabriel já teve alguma experiência com timidez, né? Eu estava até esperando um momento aqui para falar até um pouco com o evangelista, que a timidez, pastor, é uma barreira que muitos colocam, né?
para não ter o chamado, para correr. Muitos querem correr e colocam a timidez. Eu tenho um amigo, até hoje, graças a Deus, ele casou, mas a gente servindo na igreja como jovem, quando se colocava ele na programação, pastor, para dar uma saudação, ele dizia, tá certo, pegava a Bíblia e ia para casa. Que ele tinha muita vergonha de falar em público. E eu também, até hoje tenho. Gente chega, como o senhor citou, a gente chega no microfone, abre a Bíblia, a gente sabe que Deus nos chamou para aquilo, mesmo assim a gente ainda sente o nervosismo, a perna tremer, porque se não tiver o nervosismo, tem algo faltando ali. A gente tem que saber que a gente é dependente de Deus para aquilo ali. Eu, muito nervoso, eu lembro do primeiro dia que eu dei uma saudação em um ponto de pregação. Eu lembro, pastor, tremendo muito nervoso, e teve um momento que eu parei, esse nervosismo nunca vai passar. Então, eu sempre vou ter essa barreira. E com o passar do tempo, falando em ponto de pregação, falando na campanha, pregando a palavra, chegando ao templo, a coisa vai melhorando com o passar do tempo. Mas o nervosismo, a timidez, ele tenta atrapalhar a gente e muitas vezes usa isso como desculpa para não alcançar aquilo que Deus tem, como uma desculpa para tentar correr do chamado. E vocês, a primeira experiência para cantar, né? Eu lembro, eu não tô tão velho assim não, mas era no Altar de Deus à tarde, o programa da gente, e eu entrevistei vocês, era bem menorzinha, né? E bem tímida, bem mais tímidas do que hoje, né? Como é que foi essa experiência, a primeira vez para cantar? Sim, a gente sempre foi muito tímida. Graças a Deus a gente tá melhorando, pra honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas eu lembro de uma vez que eu tinha recebido uma oportunidade, não só pra cantar, mas também pra dar uma saudação. E eu fiquei com muito medo, muito tímida. Aí eu disse pra minha dirigente, eu não vou não, viu? Eu não vou não. Ela fez, mas rapaz, Jesus vai pegar você. Aí não é porque eu não acreditava naquilo que Deus tinha na minha vida, na vida da dupla, mas é porque eu não me sentia capacitada pra fazer aquilo que Deus tinha me chamado pra fazer. E eu lembro como se fosse hoje, eu dobrei meus joelhos dentro do meu quarto. Já estava de madrugada e eu comecei a orar. Eu disse, Senhor, eu creio naquilo que Tu tens pra mim, eu creio naquilo que Tu tens pras nossas vidas, só que eu não me vejo capacitada pra isso. Hoje eu queria ouvir a Tua voz falar comigo. Eu sei que o Senhor usa profeta, eu sei que o Senhor fala por meio da Tua palavra, mas hoje eu queria ouvir a Sua voz a respeito do chamado. E eu lembro que eu dormi, acabei pegando sono na oração, acordei, quando eu fui deitar, eu vi a voz do Senhor falando pra mim assim, não é sobre você, é sobre mim. E a partir daí, a gente, toda vez que a gente pensa, né, sobre medo, timidez, a gente lembra do que Deus falou. Não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre o que Ele tem. Alguma das duas começou a cantar sozinha, porque em dupla eu acho que uma dá uma força à outra, né, pastor? Vamos nós duas. Se errar, é as duas. Na verdade, a gente começou a cantar em trio, né? Com uma amiga. Aí ela se mudou e a gente continuou com a dupla. Aí... Eu lembro quando eu era das crianças, mas eu sempre levava 2 neguinhos comigo. Vamos junto, que se errar todo mundo. Mas eu estava pensando aqui, pastor, tem a questão da timidez e tem a questão da covardia, que é aquilo que Deus fala, né? Diga aos covardes, e algumas traduções chamam de tímidos, mas é covardia, né? É verdade. E uma coisa que eu estava lembrando aqui, enquanto Gabriel e as irmãs estavam falando, é que quando eu comecei a pregar, eu tinha um problema, e se eu chegasse no culto e não me avisassem que eu ia pregar numa boa. Mas se eu chegasse no culto e dissesse, seu nome está na lista para dar uma palavra, eu tinha que ir para o banheiro vomitar. Toda vez. Nervoso. Foi uma coisa que me acompanhou por um tempo, hoje mais não, mas me acompanhou por um bom tempo. Mas a gente percebe que as questões espirituais, elas são muito além daquilo que a gente, às vezes, concebe como ser humano. O próprio apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo era uma sumidade. Ele conhecia judaísmo, helenismo, falava no mínimo 4 idiomas, era versado em filosofia, na lei, como ele mesmo diz, era extremamente zeloso, e para chegar ao nível que ele chegou, ele tinha que pelo menos ter decorado de Gênesis a Malaquias. Misericórdia. E a gente percebe que depois que ele tem aquele encontro com Jesus e o chamado para ele levar o evangelho, em alguns lugares a gente vê ele dizendo assim, eu fui até vocês com temor e tremor. Isso. Chega um momento que ele diz, se tem alguém que pode se gloriar da carne, eu sou esse. Criado aos pés de Gamaliel, hebreu de hebreu,
Cidadania romana. cidadão romano, vinha de uma cidade extremamente Culta, né? elitizada na cultura, que Tarso era onde tinha grandes universidades, onde provavelmente ele frequentou, mas quando se tratava das coisas de Deus, do mistério do Evangelho, ele dizia, é com temor e tremor. Inclusive chega ao ponto dele dizer que a minha presença é fraca. Eu não sou um gigante, não tenho um porte atlético, eu não. Inclusive a tradição pinta ele assim, diz que ele tinha 1,5 m por aí, a cabeça grande, careca, os olhões esbugalhados, as pernas cangalha. Mas se não fosse Paulo, a gente não teria. Provavelmente meio cego, né? É, Tudo indica, né? exatamente, ele tinha problema de visão também. Mas aí a gente percebe que quando vai para as coisas de Deus, a gente vai sentir sempre isso aí. E essa visão que ele tem espiritual, Gabriel, que ele vai chamar Timóteo, né? Isso. Ele chega lá e já começa a observar um jovem. Isso, Timóteo é um exemplo de um jovem chamado por Deus, e também Paulo, o pastor evangelista falando aqui com propriedade. Eu estava lembrando da chamada de Paulo quando o Senhor Jesus tem um encontro com ele no caminho de Damasco, pastor. E a Bíblia nos diz quando ele estava na casa de Judas, que o Senhor fala com Ananias para orar por ele, disse, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Então, Deus ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Porque quem olhava para Paulo dizia, esse homem tem chamado para pregar o evangelho, para ser quem ele foi. A gente olha assim, no olhar humano não, mas as coisas de Deus, as escolhas de Deus são perfeitas. As escolhas de Deus, elas são boas. E quando a gente vê Paulo formando também obreiros como formou a Timóteo, porque a chamada de Paulo bem específica a gente encontra no capítulo 13 de Atos, quando eles estavam na igreja em Antioquia, estava com Barnabé, com outros homens, alguns doutores, e o Espírito disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. Então ali começou, tinham outros, mas o Senhor escolheu Barnabé e Saulo. E quando chegam em Listra, encontram ali a Timóteo, a igreja iniciada ali, tanto é que na segunda viagem a igreja ela dava referência de Timóteo. Timóteo como um jovem escolhido por Deus, como um jovem com chamada. Primeiro a igreja ela deu a aprovação de Timóteo, porque a igreja aprova a chamada de um obreiro. O jovem, quando ele se dedica à palavra, um jovem, quando é obediente a Deus, ao ministério e à igreja, é fiel, a igreja ela aprova aquele chamado. Então, primeiro ele teve a aprovação, chamado, aprovado pela igreja e também, como foi citado pelo evangelista, pelas profecias e também com a imposição de mãos do presbitério. E não tem desculpa, né, pastor, porque ele era filho de uma judia, mas o pai era grego. Quer dizer, tinha um encontro ali, um choque de religiões ali, mas ele era servo de Deus. E o interessante é que o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu as sagradas letras desde a sua meninice e que ele acompanhou a fé da avó e da mãe. E Paulo diz que lembrava da fé não fingida da mãe e da avó de Timóteo, que era Lóide e Eunice, e ele diz assim, e eu sei que essa mesma fé habita em você. E puxando um gancho aí, é justamente isso, é o estudo da palavra e a oração que vai qualificar o jovem ou qualquer outra pessoa que saiba desse chamado que o senhor falou, sente no coração essa chama, esse chamado, mas tem que ter o estudo, né, Gabriel, da palavra de Deus. É primordial. O grande segredo para o desenvolvimento da chamada, estamos falando aqui em termos de ministério. Como a gente já falou, tem chamadas para outras áreas. Mas em termos de ministério, o que vai falar alto aí é a vida devocional, que é exatamente o estudo dedicado da palavra e a prática da oração e do jejum. E à medida que o tempo vai passando e você vai desenvolvendo, aí você vai chegar àquele ponto onde Paulo mesmo ele diz a Timóteo que Timóteo deveria permanecer naquilo que ele havia aprendido
sabendo de quem tinha ensinado a ele. Porque hoje é uma facilidade muito grande das pessoas serem chamadas de apóstolo, profeta, bispo e etc. E quando você vai olhar o conteúdo, é totalmente fora da realidade que a palavra de Deus nos apresenta. O jovem ele precisa estar muito atento e não somente aprender, mas saber de quem está aprendendo. Tem que ter o referencial. Tem que ter homens que realmente foram, como disse Gabriel, provados e aprovados pela igreja, primeiro por Deus, é claro, porque Paulo mesmo diz a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, e também a igreja. Porque hoje a gente percebe que existe uma certa autonomia por parte de algumas pessoas que eles não passam pelo crivo de um presbitério, por exemplo, eles não passam pelo crivo de uma comunidade idônea. Ele já aparece... Recentemente eu vi um garoto de 12, 13 anos de idade já sendo chamado de apóstolo. Meu Deus. Aí fica uma situação muito complicada, né? Para se aceitar isso aí. Por isso que tem que ser, né, Gabriel, desde cedo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse seu aprimoramento na palavra. Desde cedo o senhor já começou a aguçar ali o interesse pela palavra de Deus. Isso. Quando o evangelista estava falando, pastor, acerca de Timóteo, sua família, sua mãe, a sua avó, eu comparo muito com a minha história, porque meu pai não era crente. Ele não era crente, eu não tive a convivência com meu pai, mas com minha mãe e minha avó. Só que eu era muito próximo à minha avó e ela sempre foi crente. E ela me levava para a igreja desde o berço. E meu primeiro contato com a Bíblia, com os hinos da harpa, minha avó foi quem me ensinou em casa. Então, ela todo dia eu estava ali com ela ensinando a palavra, contando cada personagem bíblico acerca da história de Jesus, da volta da igreja. E ali foi quando começou a minha formação em casa. Para que depois, quando eu chegasse na igreja, quando eu cheguei à igreja e comecei a desenvolver, eu já tinha uma base que eu comecei em casa, uma base bíblica, a qual o ensinamento veio de casa. Por isso que é muito importante um jovem que tem a chamada de Deus ter a sua vida devocional, ter a leitura da palavra, ter a oração, porque eu posso dizer que quem me ensinou a orar foi a minha avó. Ela me ensinou a oração do Pai Nosso. Então, em casa eu tive a base para poder, quando chegar na igreja, começar a desenvolver, começar a falar. Recentemente, um jovem me procurou pedindo uma ajuda, um conselho, que ele disse: eu sinto que eu tenho a chamada de Deus. Eu sinto que eu tenho uma chamada para o ministério, porém nem sempre eu tenho a oportunidade. Nem sempre eu estou tendo a oportunidade de pregar. E eu falei a ele acerca do tempo, porque o pregador João Batista ele não começou pregando microfone, não. João Batista ele começou no deserto e a pregação de João Batista era o arrependimento. João Batista ele não vinha com a visão de prosperidade, de bênção, não. Ele pregava o arrependimento, ele pregava a mensagem, preparou o caminho. Quando Jesus começa a sua pregação, Jesus também começa pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, na igreja, quando a gente começa a estudar, começa a meditar, se identificar com aquilo, o nosso desejo, o nosso coração está inclinado a falar do amor de Deus, a falar o arrependimento, que é o que a humanidade precisa ouvir hoje. Então, um jovem que tem um chamado, que sabe que Deus tem algo na sua vida, primeiro ele não precisa ter a pressa. Tudo vai acontecer no seu determinado tempo. Ele pode estar como Davi, por trás das ovelhas, cuidando, mas quando Deus ele tem algo, Deus ele fala no coração do homem de Deus e diz: vai, ninguém vai se assentar à roda da mesa até que você sente. Com a minha vida não foi assim. Eu estava no anonimato, cantando nos adolescentes, e Deus começou a se utilizar da minha vida pela misericórdia para a honra e glória do seu nome. E ali eu comecei a ver o que Deus ele tinha preparado para mim. Até hoje eu procuro exercer com amor e devoção. Nós vamos fazer uma pausa, pastor, mas aqui a pergunta da produção, viu? Vou deixar no ar para você que está em casa também. Deus chama os capacitados ou capacita aqueles que Ele chamou? Daqui a pouquinho a gente volta. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz
faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Não é sobre você, sou eu, não é o que tu tens, pois quem concede sou eu. Não é o que tu podes alcançar com suas próprias mãos. Não é sobre saber ou se achar capaz ou falar algo do seu coração, porque a palavra que deve ser dita está em minhas mãos. Canta que eu cuido de você, prega que eu pelejo por você, e o lugar que eu te enviar, me obedece e vai. Fala o que eu te ordenar e não deixe o medo te calar, porque a providência pra tua vida está em minhas mãos. Está em minhas mãos. Recebe a minha graça, recebe a minha força e a capacidade pra fazer o que eu te mandei. Recebe a autoridade vinda da minha parte. Acredite nas minhas palavras, pois fui eu quem te chamei. Canta que eu cuido de você, prega que eu pelejo por você, e o lugar que eu te enviar, me obedece e vai. Fala o que eu te ordenar e não deixe o medo te calar, porque a providência pra tua vida está em minhas mãos. Porque a providência pra tua vida está em minhas mãos. Porque a providência pra tua vida está em minhas mãos. Que bênção, Sara e Lídia aqui do Espaço Jovem, que já está de volta. E você pode encontrar agora mesmo a nossa transmissão nos canais do YouTube IADPE Oficial e Rede Brasil Oficial. Compartilhe com seus amigos e familiares e chame a todos para assistirem junto com você. Bom, hoje estamos conversando sobre o tema Atendendo o Chamado de Deus com o nosso querido evangelista Amós Batista e o jovem diácono Gabriel Belém. Que a pergunta que ficou no ar, pastor: Deus chama os capacitados ou capacita aqueles que ele chamou? Vamos pedir para o apóstolo Paulo responder essa pergunta. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 4 a 6. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo ele está colocando diante de nós que no chamado a capacidade vem de Deus.
E essa capacidade que vem de Deus nos torna capazes. E ele diz que essa confiança nós temos em Jesus, porque o chamado que Deus faz na vida de qualquer pessoa, ele é canalizado através da própria palavra de Deus. E quando nós temos essa confiança, Deus está me chamando. Então eu preciso acreditar no chamado de Deus para a minha vida, só que eu não tenho capacidade por mim mesmo. A minha capacidade vem de Deus. Então a gente entende que nos tornamos capazes quando recebemos a capacitação de Deus. É o que Deus disse a Paulo, né? A minha graça te basta porque o meu poder Se aperfeiçoa na fraqueza. tá lá. Agora tem dois personagens, pastor, que eu gostaria de conversar com o senhor e o diácono Gabriel. O rei Saul, que querendo ou não, foi uma escolha de Deus. Foi. O povo pediu um rei e Deus colocou Saul, mas Saul meio que fugiu, se escondeu, estava lá no meio das bagagens. E tem o Davi, que tinha essa chamada, mas estava lá cuidando das ovelhas, não tinha nenhuma pretensão de ser nada, né? São duas chamadas diferentes. Um estragou o chamado, que o profeta disse, Deus iria confirmar agora o teu reino, mas tu estragou. E tem o Davi lá, que estava lá enquanto o Samuel estava pensando que era, né, os filhos lá de Jessé, e Deus disse, não é esse, não é esse, não é esse. E chama o Davi lá por detrás da malhada, como mesmo o próprio Deus vai dizer, eu te chamei lá atrás da malhada. São dois chamados diferentes para o mesmo cargo, mas com percepções diferentes da vida, do chamado, né, de entendimento daquilo que Deus quer para cada um. A gente percebe no caso de Saul e Davi que Saul ele tinha tudo para ser um grande rei dentro da conjuntura da monarquia que começa com ele, porém ele entrou por um caminho de desobediência. E aí a Bíblia diz que Deus rejeitou ele, que esse é um cuidado que a gente precisa ter. Todos nós, mesmo sendo chamados, mesmo tendo sido ungidos por Deus, mas temos que ter cuidado para não sermos rejeitados, porque o Deus que chama também é o Deus que pode rejeitar, se a gente não andar de acordo com os padrões dele. Davi, mesmo que esquecido, né, lá por trás, e a gente percebe toda a trajetória de Davi, o diferencial sempre foi a dependência de Deus. Davi sempre dependeu de Deus, até quando ele vai contar as histórias que ele pegou o urso e o leão e matou, ele diz que o mesmo Deus que me deu a vitória contra o urso e o leão vai me dar a vitória contra esse circunciso filisteu. Ou seja, Davi ele sempre estava envolvido e próximo de Deus. Cometeu o deslize que a gente conhece muito bem, sabe que iria desqualificá-lo para qualquer função. Mas ele andava tão próximo de Deus, ele conhecia o caminho do coração de Deus, que era o quebrantamento, e é uma coisa que eu queria pontuar aqui para os jovens que estão nos assistindo, é que todo homem, quando falo homem, falo de maneira generalizada, homem e mulher, que Deus chama, ele só vai ter prosperidade se ele tiver humildade. Sem a humildade, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde ele dá graça. Então, se você que está me vendo aqui nesse momento, assistindo esse programa tão abençoado, se você quer ter prosperidade no chamado de Deus para a sua vida, você tem que ser humilde. Porque sem a humildade fica difícil. Né, Gabriel? Interessante, pastor, é verdade. A humildade é algo que a gente tem que ver. Cada jovem vai iniciando a sua carreira ministerial, não é porque pregou, porque Jesus salvou, porque Jesus batizou. Não, ali é só início. Tudo é para a glória de Deus. Ele pode pregar e Jesus salvar uma multidão, como também porque quem salva é Jesus, quem batiza é Jesus. Então a humildade é algo que é primordial para quem quer exercer o ministério, para quem tem a chamada de Deus. Interessante, pastor, quando o senhor estava falando que Deus ele capacita quem ele escolhe. Verdade que nós temos muitos exemplos na Bíblia. Davi, como foi um exemplo
também que, em meio a toda a sua trajetória, quando Davi foi chamado muito novo, foi ungido novo, acho que Flávio José diz que ele tinha mais ou menos 17 anos, isso. Quando foi ungido rei, ele assumiu o trono com os 30, não foi do dia para a noite, foi ungido rei hoje. Capítulo 16, verso 13 do primeiro livro do profeta Samuel diz que daquele dia em diante, quando ele recebeu a unção, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E o urso, o leão, serviu tudo de experiência, para que quando ele fosse enfrentar Golias e quando fosse assumir o trono, fosse assumir o reino, ele já tivesse experiências para poder contar. Tanto é que o rei lhe perguntou qual a experiência que ele tinha de guerra. E Deus ele nos prepara, nos dá experiência antes de nós chegarmos até aonde ele determinou. Talvez a promessa de Deus foi ali, foi em tal parte, foi em tal lugar, mas daqui para lá existem experiências. Deus ele capacita, Deus ele chama, Deus ele escolhe, e sabemos que o Deus que escolhe, o Deus que chama, ele se responsabiliza por aquilo. Eu lembro, posso assim servir como exemplo, contar um pouco do meu testemunho. Eu fui chamado pelo pastor para dirigir campanha. O senhor já esteve lá quando dirigimos Águas Compridas, eu sempre esteve escalado pelo pastor. E eu fui chamado para dirigir campanha, eu tinha acabado de completar 22 anos. E era a igreja polo da área, Águas Compridas. Faltavam 6 meses para um jubileu. E com 22 anos, quando eu fui chamado para aquele trabalho, eu parei, eu mesmo olhei e disse, eu não sou capaz. Só que Deus ele falava comigo muito antes. Eu chegava na oração para a mocidade, uma dirigente chegava para mim e dizia, ore e se prepare. Porque Deus ele tem pressa em fazer algo na sua vida. Deus ele tem pressa em cumprir um chamado que ele tem para você. E orava. E através de várias maneiras de profecia, e eu sempre me dedicando, orando, lendo a palavra e esperando o momento certo. Então, com 22 anos, quando o pastor disse, você vai assumir a campanha, eu olhei e disse, eu não sou capaz. Eu não tenho capacidade. Mas como Deus ele chamou, como Deus ele escolheu, ele começou a mostrar e provar que ele que tinha me escolhido para aquele trabalho. Tanto é que ele deu o crescimento à obra, que não é o dirigente, não é a gente, não. A Bíblia diz que o Senhor é que dá o crescimento. Um plantou, outro colheu, mas o Senhor lhe deu o crescimento. E a gente tá em dizer, eu sei, eu sou capaz, né, pastor? Não, né? Se a gente chegar e achar, se não tiver humildade, eu disse, Deus, eu não sou capaz. Tanto é que na minha despedida, 4 anos após da campanha, eu disse até ao coordenador da área, né, o pastor Edivaldo, mando desde já um abraço para ele, um servo de Deus, eu tenho bastante admiração, eu considero como um pai. Eu disse, pastor, o senhor acreditou mais em mim do que em mim mesmo, porque a coragem que o senhor teve de me indicar o pastor da igreja para dirigir uma campanha tão novo, tão jovem e sem experiência em outra campanha, só acreditou muito em mim, mas isso daí já foi Deus que tinha falado ao coração dele, ao coração do pastor da igreja, para me colocar naquele trabalho. Então, quem tem a chamada, quem sabe que Deus ele tem algo na sua vida, ore, leia a palavra, medite, seja humilde, seja fiel a Deus, seja fiel ao pastor, seja fiel à igreja, e Deus ele com certeza ele vai honrar e ele vai cumprir cada uma das suas palavras. No tempo certo. O importante é estar no lugar. Quem está firmado em Cristo, ele não vai para onde o vento levar, ele está firmado na rocha. Ele não vai na conversa de A, na conversa de B, não. Se Deus ele fez a promessa, Deus me fez a promessa, aqui ele vai cumprir. E como ele já tem cumprido, Deus ele cumpriu muitas promessas, porque eu estava no lugar da bênção. Então, quando a bênção veio, eu estava no lugar, estava na porta e a porta ela se abriu. Não é verdade, pastor? Quem está no lugar da bênção, quando o tempo chega, acontece. E a gente percebe a questão da submissão. Sim. Porque Davi, ele foi ungido rei, mas ele não saiu gritando aos 4 cantos, postando no Face, nem no dizendo Instagram, que né? eu sou rei, eu sou rei, eu sou rei. Isso. Até porque se ele fizesse isso, ele ia morrer. Eu morri. E ele passou todo aquele período, aquela etapa, onde Deus engrandeceu ele diante de toda a nação, e mesmo assim ele continuou na submissão a Saul. Saul andou perseguindo ele para matá-lo. Ele teve a oportunidade de matar Saul mais de uma vez, mas ele entendia que o tempo de Deus não tinha chegado para ele assumir. Chorou profundamente na morte de Saul. É por isso que Deus diz, é segundo meu coração, porque ele não guardava esse rancor, esse ódio. E olha que Davi era um caba macho. Ele teve a para matar, ele ia. Ele teve a oportunidade, pastor, de matar a Saul. E ele disse, longe de mim levantar a espada, a mão contra o ungido de Deus. Ele poderia, naquele momento, vou apressar a chamada. Sim. Mas ele Deus não me deu, apressou. né? Deus me deu. Não, e o próprio companheiro disse, Deus entregou teu inimigo na tua mão agora. Ele disse,
E o ciúme, no pastor, de Saul com Davi, porque Davi tinha sido ungido, não disse nada, Saul não sabia, mas Deus tinha dito a Saul que já tinha escolhido um rei. E quando Deus ele começou a se utilizar de Davi, que as mulheres cantavam, Saul matou seus milhares. E Davi seus 10 milhares, Saul disse, o que é que falta para ele se não for o reino? Então, até o próprio Saul viu que ali estava a chamada, que Deus tinha algo de Davi, que ele seria o próximo rei. Por isso que houve o ciúme e ele quis matar Davi. As coisas de Deus são tão perfeitas. Sara ou Lídia está aí querendo fazer uma pergunta, mas as coisas de Deus são tão perfeitas, pastor, que o herdeiro do trono disse não. O rei és tu, Davi, Eu vou ser o segundo, porque ninguém quer ser o segundo. Mas ele disse, eu serei o segundo contigo. Que coisa, né? Um reconhecimento. É Sara ou a Lídia? Lídia. Pastor, eu gostaria de saber, além desses exemplos que foram citados aqui, exemplos bíblicos de mulheres de Deus, né? E que foram chamadas por Deus, e qual deve ser o posicionamento de uma mulher de Deus mediante a chamada de Deus? Olha, os parâmetros espirituais, eles geralmente são os mesmos. E é o exemplo que nós temos de mulheres que foram chamadas por Deus, porque a mulher ela tem um papel muito importante, principalmente na história da redenção. Porque as pessoas culpam a mulher de ter comido o fruto e ter induzido Adão a comer o fruto também, mas a gente não pode esquecer que Deus, quando ele faz a promessa lá de Gênesis 3:15, ele fala da semente da mulher. E desde então a gente vai olhando através das escrituras e vai vendo as mulheres que realmente se destacam e até hoje são notáveis, como Sara, Rebeca, Raquel, Ana, a mãe de Samuel. E existem aquelas mulheres também que são anônimas. Por exemplo, a mãe de Davi, ninguém sabe o nome dela. E tantas outras mulheres. E o que Deus requer da mulher que ele chama é que ela esteja submissa e entregue totalmente a ele. E ela se dispõe a ser instrumento, feito Maria. Porque a proposta que o anjo Gabriel fez a Maria era uma proposta de morte. Ela era engravidar de alguém que não era o seu marido. Ela poderia ser levada a apedrejamento. Mas o que foi que ela disse? Eis aqui a escrava ou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Então, quando a mulher se dispõe, ao longo do Novo Testamento, a gente vai ver mulheres que se destacam. Por exemplo, aquele famoso casal Priscila e Áquila. A gente vê que, geralmente, o nome do marido vem antes do nome da mulher, mas no caso de Priscila e Áquila, sempre é o nome dela que vem na frente. Quer dizer, a gente tem uma ideia de que a chamada dela era mais acentuada do que a do seu marido. Febe, aquela diaconisa lá que Paulo mandou, a carta aos Romanos, a mais importante carta doutrinária de Paulo sobre salvação é Romanos. E ele mandou por uma mulher. Ela foi a portadora da carta, Febe. Lá em Filipenses, Paulo cita Evódia e Síntique. E ele diz que os nomes delas estavam escritos no livro da vida. Então, o propósito de Deus, ele abrange a todos e os requisitos geralmente são os mesmos. E nesse caso, pastor, o senhor citou várias mulheres, né? E tem uma no Antigo Testamento, a que foi levada cativa à Síria, aquela menina que a Bíblia nem cita o nome, né? De Naamã. Quando ela estava na casa, ela disse, meu senhor, soubesse que é a profeta em Israel. Então a Bíblia não cita o nome. Uma menina que estava lá cativa e teve aquela missão de falar a respeito do profeta e Naamã ele mergulhar no rio e receber a cura. E a Bíblia não cita o nome dela, diz que era uma menina. Interessante, né? Agora, quais os tipos de atitude, pastor, que podem afastar a gente desse chamado, né, do chamado de Deus para a nossa vida? O primeiro fator, e talvez o mais importante deles, é a desobediência. Deus chama
E quando Deus chama, ele se propõe a capacitar o chamado, mas existem aqueles que desobedecem ao chamado de Deus. E isso é de uma forma gradual. Não é assim, da noite para o dia. A pessoa começa se afastando, e à medida que vai se afastando, vai perdendo o foco do propósito e às vezes se perde no caminho, não se encontra mais e chega à condição de alguns, como a gente vê na Bíblia, que por causa de posicionamentos fugiram do propósito de Deus na vida. Quer dizer, tem que ficar no seu lugar, mas perseverar, né? Eu acho que é essa palavra, né? Essa perseverança, né, diácono? De estar ali no lugar. Isso. Eu sou um exemplo, pastor, se me permita. Minhas primeiras oportunidades na adolescência, nos cultos, nos trabalhos de evangelismo, eu chegava num trabalho e só tinha 2 irmãos dirigindo o culto e eu sozinho no trabalho, ali num ponto de pregação, na casa de um irmão, no culto rodízio. E eu marcava assim, pegava a Bíblia, marcava com o dedo e dizia: hoje já estou com a palavra, já sei qual é a mensagem, vou pregar, vou ter minha primeira oportunidade. Ele dizia: jovem Gabriel vai vir cantar. E eu cantava sempre os mesmos hinos da harpa e eu disse: meu Deus, não tem ninguém aqui para dar oportunidade, eu só tenho oportunidade para cantar. Um dia eu disse: não, vou parar. Não vou pregar não, isso não, Deus não tem isso comigo. E um dia eu estava no culto, eu disse: hoje é o último dia. Se não me der oportunidade, eu sei que Deus não tem chamada comigo na pregação. E me deram a oportunidade, venha trazer uma saudação. Quando eu cheguei no microfone, cheguei no púlpito para falar que já ia abrir a Bíblia e trazer uma saudação, aí o irmão que estava dirigindo atrás disse: não, irmão, faz o seguinte, cante. O senhor hoje vai louvar. Eu disse: pronto, eu cantei com o coração amargurado, pastor. Coração amargura. Eu disse: não, a prova. Quando terminou, o irmão me chamou e fez assim: você já é batizado com o Espírito Santo? Eu disse: sou. Ele começou a chorar e disse: você diz assim que não tem oportunidade hoje, mas vai chegar o tempo que você não vai querer oportunidade, a oportunidade vai vir e você vai falar para muitos. Agora fique no seu lugar e aguarde. Perseverei, fiquei no meu lugar e as oportunidades começaram a vir. E hoje, às vezes, tem oportunidade que eu digo: meu Deus, não queria nem falar, queria só estar no meu lugarzinho, a oportunidade vem. Por quê? A perseverança, a obediência ao que Deus ele tem, a sua chamada, isso é primordial na vida de um jovem que Deus tem algo no seu viver. E esse amor, né, pastor, pela palavra de Deus, que a própria Bíblia, né, já vai ensinar, já vai pedir aos pais, né, desde o Antigo Testamento: ensine o menino, andando com ele, assentando-se, levantando-se. E a gente tem que ter essa bagagem desde a infância, né, porque ninguém aprende a Bíblia assim do dia para a noite. Tem que ter uma vivência, tem que ter um amor pela palavra de Deus. É verdade. A gente percebe que, às vezes, as pessoas querem o título ou a função só para ostentar. E esquecem que quem chama é Deus e o nosso compromisso maior é com Ele. Porque a gente percebe, como Gabriel falou agora, que muitas vezes a gente passa por etapas na vida onde somos perseguidos. Eu mesmo posso dar o meu testemunho de que comecei pregando aos 14 anos de idade, mas foi debaixo de grande perseguição, porque tinha pessoas que não aceitavam, diziam: não, um menino. Eu me lembro ainda de um culto que eu fui, o Senhor me deu uma palavra lá, um culto de mocidade, e teve um obreiro que levantou e foi embora para casa. Chegou em casa e disse: mas como é que se dá a oportunidade a um menino para pregar na igreja? E o menino cresceu e eu estou aqui. Alguém já chegou para mim e disse: você não é pregador em lugar nenhum, você é um contador de história. E aquilo quis me entristecer, mas aí eu me lembrei que o maior contador de história foi Jesus. Sim. Então eu estou bem acompanhado, eu estou no time certo. Então a gente não deve deixar de maneira alguma essas coisas que às vezes vêm de fora tentando nos atingir, nos abater, não é? Quantas vezes as nossas irmãs aqui não já ouviram palavras
contrárias e desestimuladoras. Mas a gente tem que entender que o chamado de Deus é o que empurra a gente para frente. É mais apelido que Jesus, né? Bebarrão, bebedor de Até vinho. endemoniado. Né? Endemoniado. Mas ele estava ali pregando o evangelho. Exatamente. Nada bala, né? Não. É essa a convicção do chamado, A né? perseverança, né? Perseverança. Como falou. Como Jesus mesmo, pastor, aos 12 anos, quando seus pais passaram 3 dias lhe procurando, encontraram ele no templo, conversando, debatendo com os doutores. E Maria disse: filho, estamos te procurando esses 3 dias, onde estavas? Ele disse: por quê? Me convém cuidar, tratar dos negócios do meu pai. Então Jesus já tinha convicção, ele sabia de quem ele era filho, ele sabia aos 12 anos qual era a sua missão, qual era a sua chamada, qual o propósito que ele tinha. Por isso que ele estava ali, sabia que ele era o filho de Deus, ele convém tratar dos negócios do meu pai. Agora é preciso ter esse equilíbrio, né, pastor? Porque não é fácil a gente receber uma crítica, né? Como o senhor não é pregador coisa nenhuma, vocês não são cantora coisa nenhuma, e você receber esse impacto aqui e dizer, não, é como José disse, Deus transformou a maldição de vocês em bênção, né? É você ter esse transformador de dizer, não, é praga, seja lá o que for, mas quando chegar na minha cabeça vai ser bênção. Né, pastor? Ter Exatamente. esse equilíbrio. Eu já recebi ameaça. Meu Deus. Alguém disse, eu vou barrar você. E eu voltei para casa, era um culto, voltei triste, chorando pelo caminho. E quando eu cheguei em casa, que eu entrei na sala da casa, o Senhor me disse, quem é fulano? E disse o nome da pessoa, para barrar você. E eu estou aqui. Porque quando a gente tem a convicção da chamada de Deus na vida da gente, nada nos tira, como o Gabriel falou. A gente está firmado na rocha e nada nos remove daquilo. E as críticas, né, pastor, nos fazem amadurecer. Isso. Sim. Nos fazem ter mais convicção, porque nem sempre tem muitas pessoas, muitos jovens que não estão preparados para ouvir uma crítica. Algumas são sugestões, palavras de orientação, mas outras são críticas até enviados do diabo para tentar desanimar, porque eu diria sabe mais, que tanto a crítica que às vezes o aplauso também pode prejudicar, Isso. não é? Eita, É que mais maravilha. perigoso. É mais perigoso. Ainda O mais. aplauso é mais perigoso do que a crítica. Como prega. Porque a crítica humilha a gente, né? E Jesus disse que os humilhados serão exaltados. E o elogio exalta a gente, e os exaltados serão humilhados. Para a gente estar encerrando e fechando esse tema, mas eu queria que o senhor trouxesse uma palavra. Eu nesses mais de 10 anos aqui na Rede Brasil, pela misericórdia de Deus, já entrevistei muita gente e muitos jovens foram expulsos de casa por ter aceitado a Jesus, sofrem perseguição dentro do seu lar, mas têm a convicção do seu chamado. Eu queria que o senhor também deixasse uma palavra para esse que está nos assistindo agora, que talvez esteja passando por essa experiência, pastor. A perseguição, ela faz parte da caminhada cristã. O apóstolo Paulo, ele diz que aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. A oposição ao evangelho já é natural, porque nós estamos numa guerra espiritual. A gente tem que entender isso. Muitas vezes a gente não entende. É que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra seres humanos. Nossa luta é espiritual. Então, partindo desse pressuposto, a gente tem que entender que às vezes não é a pessoa que está vindo contra nós, mas é o maligno, através dos seus asséculas, que são os demônios, que se utiliza das pessoas para fazer oposição a essa obra de Deus. E aí é onde está o segredo da perseverança. O tempo vai chegar. Deus me falava muito desse tempo que eu estou vivendo hoje. E eu ficava imaginando como vai ser isso. E sempre foi assim, debaixo de muita perseguição, de muita palavras contrárias, negativas, e gente torcendo contra. E é uma coisa impressionante. Mas quando a gente persevera, quando a gente coloca a nossa mente, como o apóstolo Paulo diz lá em 15:58 de 1 Coríntios, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O caminho é seguir em frente. Eu acho e admiro, né, um personagem extremamente conhecido, que é José, né, de segurar aquela barra ali de vários irmãos, dizendo, lá vem ele, é o contador de história, né, o sonhador. O próprio pai disse, menino, te aquieta, né, tu acha que a gente vai se ajoelhar diante de você? E passar por todas aquelas etapas, pastor, que ele passou até o nome dos filhos, ele demonstra aquela dor, né? Efraim, Deus me fez esquecer dos problemas, Manassés, Deus me fez esquecer dos problemas da casa do meu pai. Quer dizer, ele carregava essas dores no seu coração. E a gente percebe que a partir do momento que Deus começa a agir na vida de José para cumprir o propósito, a vida dele só foi descendo. Só foi descendo. Botaram na cisterna, tiraram e venderam como escravo. Desceu para o Egito, foi vendido como escravo, foi caluniado, foi parar na cadeia, aí de repente Deus vai lá e ergue o homem e cumpre o que Deus tinha prometido a ele, que era todos se curvarem diante dele. Glória a Deus, como é maravilhoso, né, esperar o tempo do Senhor Jesus. Ser escolhido por Deus é um privilégio, requer renúncia, muita oração e leitura da palavra. O Senhor conta com aqueles que se colocam à sua disposição. A Bíblia nos apresenta inúmeros exemplos de jovens que, em meio às adversidades da vida, não negaram ao seu Deus. José, do qual nós falamos agora, foi vendido, escravizado, mas ele sabia do chamado que Deus tinha para a sua vida. Em nenhum momento esse jovem murmurou ou colocou a culpa no Senhor, o Todo-Poderoso. Ele foi fiel em tudo, em todos os momentos. Se formos infiéis, o nosso Deus permanece fiel. Nesse caso, José aceitou o chamado do Senhor e foi honrado, tornando-se, sabe o quê? Governador do Egito. O chamado do Senhor na vida do jovem não envolve bens materiais ou posições sociais, mas um coração contrito e voltado para o Altíssimo. Samuel, do qual nós falamos também aqui, foi escolhido por Deus desde muito cedo. E ao invés de se rebelar por viver no meio de pessoas insensíveis à voz de Deus, ele permaneceu fiel e em nenhum momento rejeitou os propósitos divinos para com a sua vida e ministério. Por esse motivo, jovem, não resista ao chamado do Senhor para a sua vida. Lembre-se que a vontade do nosso Pai é boa, perfeita e agradável. Se a chamada arde em seu coração, procure seguir fazendo a vontade de Deus com todo o seu ser, não se embaraçando com as coisas desta vida, mas agradando ao nosso Senhor que nos alistou. Nós estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso Espaço Jovem de hoje. Queremos agradecer aos nossos queridos convidados, em especial ao nosso querido professor, evangelista Amós Batista. Fique à vontade, ministro, para as suas considerações. Só tenho a agradecer, irmão Manassés, quero agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pelas oportunidades que sempre está aqui na Rede Brasil, dando a minha parcela de cooperação, e dizer da minha felicidade em ter estado com todos vocês aqui nesta programação abençoada pelo Senhor. Amém. Diácono Gabriel Belém. Amém, irmão Manassés. Quero agradecer primeiramente a Deus essa rica oportunidade tão singular de estar aqui com os amados irmãos, mais uma vez podendo dar cooperação aqui na Rede Brasil. Agradecer também ao pastor presidente que nos proporciona essa oportunidade. O meu pastor, Deus recompense por toda a confiança. E aproveitar também para mandar algumas saudações a todos os obreiros que estão nos assistindo nesse momento, principalmente a Superintendência das Campanhas Evangelizadora, eu trabalho com os jovens, pastor Jefferson Aleluia, pastor Josiel, não esquecendo também de mandar a saudação para o nosso coordenador, meu coordenador na área, evangelista Levi Azevedo, servo de Deus que tem sido um amigo, tem muito nos ensinado ali, como os presbíteros que cooperam com o pastor, tanto em Águas Compridas como na área 26, e aproveitar nesse momento também mandar a saudação para todos os irmãos que compõem a área de número 26. São 16 congregações, não dá para citar todas, e ali tem jovens onde ajudamos o pastor ainda com as campanhas, com os jovens, com os eventos,
E eu mando a saudação para cada um dos jovens irmãos, em especial a Congregação de Águas Compridas, que foi ali onde o Senhor me chamou, onde o Senhor fez promessa e tem cumprido as suas promessas em minha vida. Então, em especial, onde ali dirigi a campanha por 4 anos e coopero hoje, sirvo como diácono ali, eu mando uma saudação especial para toda a mocidade e também para a minha família que nesse momento está nos assistindo. Aproveitar esse momento e dizer aos jovens que nos assistem, talvez nesse momento, pastor, algum jovem que parou, pensou em parar, em desistir. Eu sei que muitas vezes o chamado requer choro, o chamado requer renúncia, o chamado muitas vezes vem acompanhado de solidão, mas coisa boa é ser chamado por Deus. E se você sabe, tem convicção, tem um chamado de Deus, espere, aguarde e ame o seu chamado. A gente precisa amar, porque ser chamado por Deus é um privilégio muito grande. Deus abençoe a todos. Sara e Lídia, Deus abençoe vocês. Amém. Nós somos muito gratas a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui nesse programa abençoado. Gratas a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton, ao nosso pastor setorial, pastor Sérgio Correia, a nossa irmã Josi, coordenador na nossa área 4, presbítero Caio Adriano, sua esposa, irmã Cristiane, nossos pais. Deus abençoe nossa família e a Rede Brasil, né, que tem sido uma bênção na vida da dupla, e só agradecer a Deus por tudo. Amém. E a gente encerra com a oração do nosso querido evangelista Amós Batista. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer pela realização de mais um Espaço Jovem e te pedir que, pelo teu Espírito Santo, o Senhor leve esta mensagem aos corações daqueles que estão sintonizados na Rede Brasil de Comunicação, a tua bênção completa sobre as famílias, as casas e onde quer que alguém esteja nos assistindo nesse instante, que o Senhor favoreça com a sua graça e derrame bênçãos maravilhosas. Te pedimos tudo isso no precioso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Espaço Jovem vai ficando por aqui. Você continua com a programação da Rede Brasil de Comunicação. A paz do Senhor Jesus. Eu estou contigo, andando lado a lado, sou o teu amigo. E quando precisar de abraço, sou o teu abrigo. Por que será que eu me esqueceria de você?